Tá bom. Então vamos aguardar que do céu venha a palavra para nós. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Pronto. Irmão Zé. Palavra. Não. Demais irmãos não ouvem. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Vamos ler, irmãos, onde o Senhor tem nos mostrado no livro do Gênesis, primeiro livro da Bíblia, livro do Gênesis. Glória ao Senhor, no capítulo 28. Glória a Deus. Gênesis 28. Vamos iniciar a leitura, amados, no verso 10. Glória a Deus. Lemos com a ajuda de Deus. Amém. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar, e sonhou, e eis era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei, até que te haja feito o que te tenho dito. Acordado, pois, Jacó do teu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela. E chamou o nome daquele lugar Betel, o nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar à casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra, que tenho posto por coluna, será a casa de Deus. E de tudo quando me deres, certamente te darei o dízimo. Somente até aqui, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Palavra conhecida, muito conhecida, passagem da escada de Jacó. Todas as religiões, todas as crianças nascidas num berço evangélico conhecem essa passagem, porque acaba sendo uma história lúdica para as crianças. Mas hoje o Senhor nos envia, nos desperta, nos instrui, não de maneira lúdica. Hoje o Senhor quer falar com as nossas almas, irmãos. O Senhor nos relembra o caso de Jacó. Se você voltar um pouco às Escrituras, você vai saber que Jacó, quando ele para neste lugar onde passou a noite, na verdade, ele estava fugindo, ele estava em aflição, ele já não tinha paz mais no coração dele. Por quê, irmãos? Porque o que acontecia com ele
é o que acontece conosco, o que acontece com as nossas próprias vidas, na verdade. Há tempos em que as aflições se multiplicam nas nossas vidas. Mas assim como foi com Jacó, nós também estamos diante de um Deus que fez os céus e a terra e é poderoso para nos ajudar, nos auxiliar e cuidar também do nosso dia, da nossa noite, do nosso sono. E quando nós dormimos, o Senhor está trabalhando por nós. Aqui, irmãos, nós temos um mistério do Senhor. Aqui fala que a escada de Jacó, irmãos, os anjos subiam e desciam. Se nós formos pensar nos céus, uma escada que toque o trono da glória de Deus, os anjos deveriam, por lógica, descer e subir. Mas, irmãos, aqui já está escrito, desde o início da história, desde o início da transcrição bíblica, que os anjos do Senhor já passeiam em nosso meio. E eles estão trabalhando por nós, cuidando dos pequeninos do Senhor nesta terra também. Também, amados irmãos, aqui nós vemos, aqui nós lemos, que Jacó, quando ele recebe essa visão, ele ungiu aquele lugar, ele santificou aquele lugar, ele consagrou aquele lugar. E hoje o Senhor, irmãos, nos desperta a esse respeito, para que nós tenhamos nas nossas vidas este mesmo comportamento, que possamos, ainda que você pense que você é o menor na tua casa, ainda que você pense que você é o menor onde você trabalha, com quem você convive, mas que você possa consagrar aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos, irmãos. Hoje o Senhor vem pela palavra que Ele nos envia, que Ele nos desperta, para que nós não tenhamos coração amargurado, tampouco um coração sem esperança, irmãos. Que nós tenhamos sempre a confiança no Deus que fez os céus e a terra. Tem um testemunho, irmãos, de uma obra que o Senhor fez na minha família. A minha esposa, ano passado, por volta do mês de junho, ela teve um sonho que o pai dela falecia no ano passado. E ela ficou em grande aflição, compartilhou comigo essa aflição dela. Eu falei, olha, nós temos que orar por ele, nós temos que buscar do Senhor, que o Senhor dê vida para ele. Teu pai, meu sogro, é um pai também para nós, amamos ele. Irmãos, e o Senhor permitiu uma grande aflição na vida daquele irmão. Passado alguns dias, entraram num sítio que ele tem, um sítio que ele conseguiu com muito suor do trabalho dele, e roubaram, irmãos, tudo que ele tinha ali dentro. Roubaram os bois, roubaram os bezerros, roubaram um boi que ele tinha se esforçado muito para comprar, um touro, e levaram embora, irmãos. Nós pensamos que aquela era a aflição que ele deveria passar. Passado poucos dias, talvez, por certo, compartilhando por consequência também desta aflição, ele sofreu um grande infarto. Um infarto que teve que ser socorrido às pressas para São Paulo. Ele mora no interior e teve que fazer uma cirurgia de peito aberto e passou dias de grande limiar entre a vida e a morte. Mas, irmãos, nunca faltou oração, nunca faltou consagração, nunca faltou unção, nunca faltou unção dos netos. As crianças, os netinhos, a netinha ia visitar o vovô e sempre ungindo ele, abençoando o vovô, porque, irmãos, não tem idade, mas tem coração sincero, o Senhor está pronto para ouvir a oração dos pequeninos na terra. Passadas essas coisas, irmãos, e os netinhos sempre orando,
Papai do céu, permite que o boi do vovô volta para o cercadinho, permite que o boi do vovô volta para o cercadinho, cura o peito do vovô. O Papai do céu curou o peito do vovô, irmãos. E passado um ano, ele restituiu os bois, irmãos. Os bois não foram mortos, foi recuperado todos ontem e o nome de Deus está sendo glorificado. Por quê, irmãos? Esses são os favores merecidos que nós temos, que nós alcançamos. O que tem perdido, irmão, não está perdido para Deus, está perdido para o homem, está perdido para nós, porque nós somos limitados, mas para o Senhor não tem nada perdido, irmãos. Nós devemos consagrar o que o Senhor coloca na tua mão. Tem louvor, tem clamor, tem fé, então tem consagração naquilo que o Senhor colocou na tua mão. E aquilo que nós não alcançamos, o Senhor pode fazer por nós, irmãos. Unção, consagração dos nossos filhos, consagração do nosso casamento, consagração, irmãos, do imóvel que o Senhor colocou na tua vida, que preparou para você. É humilde, consagra. O Senhor tem poder de transformar o que é humilde numa coisa de grande exaltação. No seu veículo, na sua condução, aquele que leva você para cima e para baixo, é humilde hoje, mas o Senhor abençoa você, abençoa aquele que te ajuda, e o Senhor prospera os caminhos daquele que adora o Senhor na terra, irmãos. Os irmãos estão entendendo essa palavra? As irmãs estão recebendo essa palavra, irmãos? Hoje o Senhor quer fazer um despertamento nas nossas vidas. Não tem nada parado, irmãos. Não tem nada perdido. O Senhor quer abençoar as nossas vidas, irmãos. O Senhor quer que confiemos no poder do Senhor. O Senhor quer que confiemos no poder da palavra. Quando o Senhor manda, a palavra não volta vazia. Então quando nós estamos em aflição, quando nós estamos, irmãos, a palavra é sobre unção. Essa igreja tem que se preparar para uma grande bênção. Essa igreja tem que se preparar para proclamar uma grande vitória, irmãos. Hoje o Senhor tem um projeto aberto na vida de cada um que está nessa igreja, e é um projeto de exaltação, irmãos. O Senhor protege nós, o Senhor nos esconde do dia do mal, o Senhor exalta a nossa cabeça quando nós estamos caídos, e o Senhor coloca nós em pé. Hoje a palavra do Senhor em Itapevi, hoje a palavra do Senhor para quem recebe através de uma programação eletrônica é exaltação. Não importa a maneira como nós estamos. Parece que está tudo perdido, irmãos. Parece que nós estamos numa terra onde você planta e não nasce. Parece que nós estamos numa terra onde nós vendemos e não recebemos. As coisas não estão acontecendo para alguém que está recebendo esse culto, para alguém que está recebendo através da internet ou aqui nessa congregação. Irmãos, irmãs, Deus continua sendo Deus. O Senhor que foi no passado é no presente e será no teu futuro, irmãos. Então não fiquemos com o nosso coração entristecido pelas aflições do dia. Os nossos passos, a nossa vida não é medido pelo dia. Não é hoje, o Senhor não te deixou derrotado hoje. Hoje o Senhor está semeando a tua vitória. Hoje o Senhor está semeando a nossa exaltação, irmãos. A palavra do Senhor hoje nos convida, consagremos o que o Senhor colocou nas nossas mãos. Não espere que a consagração do que o Senhor colocou na tua mão virá pelas mãos de outra pessoa. Quem quer o melhor para a tua vida, senão você mesmo? Quem quer o melhor da tua vida, da vida dos teus filhos, senão você mesmo? Então consagre, irmãos. Ore com imposição de mãos, abençoa. Quando você abençoa, o inferno tem que fugir da tua vida, irmãos. A palavra do Senhor hoje é de libertação. A palavra do Senhor é de benção.
Nós já contamos aqui num culto online que nós tivemos, quando a Irmandade não estava participando ainda. Hoje, estava alguns dos irmãos, creio que estava o irmão Assis, que estava o irmão Anderson, a Tati, o irmão William. Não sei se os meninos estavam, o Eric, pelo menos. Uma vez, irmãos, minha esposa numa reunião de irmãs, recebendo instrução da palavra de uma serva de Deus, e aquela irmã se sentiu da parte de Deus para que aquelas mulheres, mães de família, elas consagrassem a vida delas ao Senhor, consagrassem os filhos, consagrassem a chave da casa, consagrassem a chave do carro que elas tivessem. E a minha esposa, irmãos, se sentiu, não que desconfortável, mas ela ficou receosa, mas algo dentro dela forçou ela e ela pegou aquela palavra. Ela abriu a bolsa, e as irmãs, quando abrem a bolsa, irmão, para encontrar as coisas é difícil, não é? Mas ela encontrou a chave do carro dela e consagrou ao Senhor. Passou poucos dias, ela estava voltando da escola, ela foi levar os nossos filhos, entre Barueri, Santana e Parnaíba, numa região bem residencial, um caminhão de coco vindo do Nordeste, que saiu da Anhanguera para não pagar o pedágio, para entrar em São Paulo, descendo na avenida ali da Escola Morumbi, em Alphaville, perdeu o freio e deu perca total em mais de 20 carros, irmãos. E a minha esposa estava no meio, mas ela estava com aquele carro que havia sido consagrado, não é verdade? Irmãos, isso faz 1 ano e meio, até hoje nós não arrumamos o carro porque não precisou. Agora nós estamos vendendo o carro, o lojista que vai comprar o carro fala, não, isso daí nem precisa arrumar, não vai descontar nada do valor, porque o Senhor guardou, irmãos. Consagração na tua vida, irmã, consagração na tua vida, irmão, nas nossas vidas. O que o Senhor te deu está santificado, o diabo não pega, o diabo não leva embora. O que o Senhor colocou na tua mão é daqui para melhor. Vamos deixar, irmãos, o inferno envergonhado. Vamos deixar os maus espíritos envergonhados. Porque sobre essa igreja tem a luz de Jesus Cristo. Sobre essa igreja tem a bênção do Senhor repousada sobre nós. Quando o Senhor vem e repousa as bênçãos dele, pode chover, pode fazer sol, pode ventar, não vai arrancar nada do lugar, irmãos. Está abençoado em nome do Senhor Jesus. Então essa é a palavra que o Senhor nos tem mandado nesta noite, que possamos receber ela com paz, com comunhão, com confiança, com fé. Se você tem vontade de consagrar alguma coisa na sua vida, seja um filho ou alguma coisa que o Senhor colocou na tua mão, que você está temeroso, vai, que o Senhor é contigo. Quando você colocar a sua mão, antes que você encoste a tua mão, está o Senhor já selando com a benção dEle e com a proteção dEle. Não ficará nada vazio, viu, irmão? Não ficará dispensa vazia. Não terá morte. A morte já foi tirada faz tempo. O Senhor tem prometido vitória para a vida do povo de Deus. Então recebamos todos essa palavra, irmãos, como vinda do céu. Tenhamos fé, esperança. E se você não tem fé para alcançar, o Senhor fará da mesma forma na tua vida. E no dia da nossa exaltação, irmãos, que nós não batamos no nosso peito achando que somos nós, senhores do nosso destino, mas que tenhamos condição e humildade de reconhecer que na nossa vida são os favores imerecíveis que recebemos das mãos do Senhor. Por essa parte, o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória ao Senhor. Aleluia. Irmão Zé, irmão, pode agradecer o culto por nós? Glória ao Senhor. Aleluia. Em comunhão, amados, vamos agradecer esse culto com oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Santo Senhor, glória a Deus.
Altíssimo Senhor, Pai nosso que está no céu, no nome do Senhor Jesus, o nosso joelho se curva, Deus, na Tua presença mais uma vez. Agora, Deus, nós queremos Te dar graça por tudo que tem feito ao nosso favor. Nós Te damos graça, Senhor, por ter preparado de hoje estar dentro da Tua casa, Pai. E nós Te agradecemos por esta palavra, Senhor. Cumpre ela, Senhor, no nosso meio, Senhor. Exalta a nossa cabeça, Senhor, para que o mundo possa ver que nós serve um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus que tudo pode para o nosso bem. Nós Te damos graça por tudo, no nome do Senhor Jesus, que habita no Teu trono, aí no céu, por todos sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Glória ao Teu nome, meu Deus. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Em agradecimento a esse culto, irmãos, quem se sente chama um hino.